Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Um Lugar ao Sol, o Christian terá uma conversa séria com a Bárbara e tentará fazer com que a esposa comece um tratamento psiquiátrico imediato. O Christian não vê a hora de se livrar definitivamente da Bárbara para poder assumir um romance com a Lara. Porém, agora que percebeu que o falso Renato mudou de ideia sobre o divórcio justamente depois que ela tomou uma atitude drástica contra si, a Bárbara não vai abrir mão de continuar sendo casada, temendo que o Christian vá se separar assim que ela se estabilizar mentalmente. E no vídeo de hoje, veremos o Ravi descobrindo toda a verdade surtando com o Christian. Também veremos a Lara desmascarando a Tayane. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta de qual estado e cidade você está acompanhando. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostaria de ver a Júlia superar seu vício? Acha que o Felipe é um bom filho? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gosta da Stephanie na novela, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. Enquanto isso, o Ravi continuará indignado com a descoberta de que o Christian continua às boas com a Bárbara. O rapaz perceberá que o amigo desistiu da separação, mas não teve sequer a coragem de contar tudo para Lara. O Ravi ficará enojado com a atitude do Christian e sairá de lá transtornado. O farsante vai correr atrás do Ravi, implorando para o amigo esperar e garantindo que não é nada disso que ele está pensando, mas de nada vai adiantar. O Ravi vai exigir que o Christian tenha um mínimo de decência, porque pela segunda vez teve a chance de optar pela Lara, mas não o fez. O Ravi argumentará que não deveria ter confiado nele e que a Lara merecia saber da verdade desde o início, mas que, pelo visto, o Christian deseja fazer duas mulheres de trouxas. O Christian vai implorar para o Ravi não dizer nada e se acalmar, mas o rapaz já estará fora de si, motivo pelo qual ameaçará mais uma vez expor toda a farsa. O Ravi afirmará que o Christian é o único que não percebe o quão especial a Lara é, e que qualquer um faria de tudo para tê-la ao seu lado. Assim, o Ravi deixará claro que o Christian não precisa mais tentar enganá-lo, pois vai falar para Lara a verdade caso ele não diga. Nesse momento, o Christian prometerá que será sincero com a Lara, mas que precisa apenas de um tempo para Bárbara se recuperar, já que a esposa tentou cometer uma barbaridade contra si. O Christian ainda argumentará que sabe que o Ravi não quer ver a Bárbara tentando isso outra vez, e finalmente convencerá o amigo que lhe dará um prazo para ser honesto. Acusada injustamente, a Júlia acreditará ter sido responsável pela tragédia com a Bárbara, se sentirá culpada, escreverá uma carta de despedida para o Felipe e sairá do Rio de Janeiro. Entretanto, finalmente a verdade virá à tona, uma vez que a Nicole contará sobre o fato para toda a família, incluindo a irmã Rebeca, que não se manterá calada pela injustiça, principalmente pelo fato do Felipe ter contado a ela sobre o envolvimento da Cecília com o Breno. A Rebeca verá nesse fato a oportunidade perfeita para retribuir a honestidade do Felipe, além de poder ajudar o rapaz que está desolado e inconformado com a mãe. A Rebeca, que sabe que a Júlia é a mãe do Felipe e que o rapaz está sofrendo, revelará ao ex-amante que a mulher é completamente inocente. A Rebeca vai contar que a Nicole presenciou toda a cena do atropelamento e admitiu aos familiares que a motorista não teve culpa. Chocado,
o Felipe não pensará duas vezes e procurará pela parente para pedir desculpas, mas descobrirá que ela terá fugido. Quando o Felipe encontrar a carta de despedida que a mãe deixou, ele ficará cada vez mais transtornado, temendo que a Júlia tenha tomado uma atitude tão drástica quanto a Bárbara. Desesperado, o jovem irá até o local onde a veterana participava das reuniões dos Alcoólicos Anônimos e explicará a situação para os presentes. Eles darão o novo endereço da Júlia, pois sabem que situações extremas como essa podem ser responsáveis por finais terríveis. Enquanto isso, o Felipe começará a se martirizar, já que acusou a mãe injustamente e chegou a dizer que tinha vergonha da Júlia, além do fato de que era muito mais feliz quando ela estava sumida no mundo, pois só voltou para causar confusão, mesmo com as pessoas tentando ajudá-la. Ao chegar no apartamento da Júlia, o Felipe reencontrará a mãe na pior e conseguirá impedir que ela acabe com tudo. Abalado e carregando o peso da culpa, o Felipe pedirá que ela considere se internar em uma clínica de reabilitação. O Felipe vai revelar para a mãe que ela não teve culpa no acidente e que não precisa se martirizar por algo que não cometeu. O Felipe vai contar todos os detalhes que descobriu através da Rebeca e afirmará que agora que a Júlia sabe de tudo, não precisa mais se culpar por ter feito mal para Bárbara. Entretanto, o Felipe justificará que a Júlia também precisa de ajuda para superar o vício, porque mesmo não tendo culpa do acidente, ela poderia ter causado algum mal permanente a alguém. Finalmente, a Júlia aceitará o conselho do filho e procurará por ajuda médica, percebendo que não conseguirá sair dessa sozinha. Violento, o Ronei invadirá a mansão do Santiago e exigirá que a Stephanie volte para casa imediatamente, já completamente alterado. Por sorte, antes que o Crápula cometa outra barbaridade contra a esposa, os seguranças do Santiago entrarão em ação e expulsarão o Ronei de lá. Mesmo assim, a confusão já estará instaurada e o Santiago será o primeiro a decidir tomar uma atitude a respeito dessas cenas grotescas do Ronei que viraram rotina. Preocupado com a segurança da cunhada e da família, o pai da Nicole dirá para Érica que a única forma da nova governanta ficar livre do Ronei será indo até a polícia para realizar uma denúncia. Além disso, nos próximos capítulos da trama, a Lara vai desmascarar a Tayane. A chefe irá até Minas Gerais, vasculhará a vida da moça e descobrirá que ela é sua prima. Na sequência, a Lara então revelará toda a verdade para Noca, que passará mal com a notícia. No entanto, no momento em que a Lara disser para Noca que a Tayane é neta dela, a Noca terá outro piripaque, exatamente como aquele que teve no velório da mãe ao dar de cara com o Jerônimo. Nos próximos capítulos do folhetim, a Tayane demonstrará interesse no Ravi, que estará recém-viúvo a essa altura da trama. Os dois acabarão se envolvendo, mas a relação desandará quando a jovem perceber que o rapaz ama a prima Lara. Arrasada, a Tayane voltará para a cidade natal sem dar explicações para absolutamente ninguém. A Tayane desistirá até mesmo de tentar criar um vínculo maior com a família paterna, porque não suportará ver o Ravi sofrendo pela Lara, ou até mesmo os dois assumindo um romance, preferindo cortar relações de maneira definitiva. O ex-companheiro da Joy contará que sabe sobre a Tayane para Lara, e os dois decidirão ir até Minas Gerais atrás dela por acharem muito estranha a atitude da funcionária da Noca em sumir. Na cidade, a dupla descobrirá que a moça é filha do Jerônimo e dessa vez absolutamente tudo fará sentido. Na volta ao Rio de Janeiro, a Lara abrirá o jogo com a Noca e chocará a senhora. A Lara afirmará para a avó que a Noca deixou o passado para trás, mas o passado veio atrás dela,
revelando finalmente que a Tayane é neta da Anoka. A idosa ficará incrédula com a notícia e chegará a passar mal. Depois de ser acudida pela Lara e se recuperar, a Anoka admitirá que o que mais lhe comove nessa história é a Tayane. A Anoka afirmará que a Tayane é uma parte disso tudo, que de algum jeito quis conviver com ela e a redimiu apesar de tudo. A Anoka cairá no choro e se lamentará por não ter sido capaz de manter a outra neta próxima dela. Assim, a veterana acrescentará que é por isso que antes de qualquer coisa precisa ir atrás da neta para resgatar o que lhe cabe, porque a Tayane é parte da vida e da história delas, garantindo que não vai descansar enquanto não a trouxer de volta. A Cecília jogará na cara da Rebeca que ela estava casada com o Túlio e, mesmo assim, passou a noite com o Felipe, tendo sido, inclusive, a responsável por fazer com que o rapaz terminasse seu romance com a Bela. A Cecília dirá que o Breno tinha sido expulso de casa justamente pela Ilana e que eles não se envolveram antes em respeito à mulher que não teve a menor consideração pelo Breno. A Cecília também chamará a mãe de fofoqueira por cuidar de sua vida e expor sua relação com o Breno para o Santiago, argumentando que a mãe deveria lidar com a própria sem-vergonhice, mas prefere infernizar quem não está fazendo nada de errado, como se tivesse algum pudor. A Rebeca ficará em choque com tamanha rebeldia da filha, ainda mais por querer defender o Breno. Com ódio da exposição, a Rebeca ficará prestes a sair no tapa com a Cecília, dando berros para que a filha cale a boca e a respeite, pois continua sendo sua mãe. Até mesmo Breno tentará intervir para não causar um problema maior, mas a Rebeca ficará mais irritada do que antes, voltando a acusá-lo de ser um aproveitador. Depois de respirar fundo e encarar a filha com desdém, a Rebeca conseguirá se controlar e evitará que o pior aconteça. Mais uma vez, o Breno tentará pedir desculpas, mas será ignorado pela Rebeca, que argumentará que ele deve desculpas a Ilana pelo papel ridículo que tem feito. Na sequência, a Cecília terá uma briga séria com a Rebeca. Além disso, a Anoka abrirá o jogo sobre o abandono do Jerônimo e contará toda a verdade para Lara. A revelação acontecerá após a cozinheira descobrir que a Tayane é sua neta. A Anoka afirmará que não era o seu destino e tomará a decisão de contar a verdade para Lara depois de ouvir insinuações sobre as motivações dela para ter deixado o filho ainda bebê em Minas Gerais com a família. A Anoka vai garantir que não abandonou absolutamente ninguém, mas sim que o tomaram de seus braços, com 1 ano de idade. A Anoka vai contar que estava na plataforma e ia seguir com seu filho, mas eles vieram. A Anoka estará nitidamente ofendida com as acusações da Lara, enquanto a neta se mostrará confusa. A Lara perguntará como assim e o que a avó quer dizer com eles o levaram de seus braços. É aí que a Anoka jogará na cara da neta que ela não sabe o que é um lugar de mentalidade machista e atrasada. A Anoka, então, contará sobre a vida difícil que teve, afirmando que com 15 anos foi dada em casamento, feito uma coisa. A Anoka dirá que seu irmão era homem e desde cedo tinha ido para a escola estudar e aprender. Entretanto, ela ficou ali, condenada a repetir a história da mãe, coisa que nunca quis ou sequer admitiu. A Anoka revelará que na cultura em que foi criada, as mulheres só prestavam para aprender a servir os outros, tendo que engolir e enterrar tudo o que queriam para elas e tudo o que sonhavam para o seu futuro. A Anoka desabafará com a Lara, perguntando se ela por acaso sabe o que é ter que se deitar toda noite com alguém que você não quer e que não ama,
E antes que a Lara possa responder, a Noca afirmará que com 19 anos ela pensava em partir dessa para melhor, porque aquele não era o seu destino. A Noca cairá no choro, enquanto diz que não podia viver aquela vida de maneira alguma, porque toda noite se deitava com o marido pedindo a Deus para não engravidar de novo. Até que um dia ela pensou que antes de tentar pôr um fim em tudo, poderia tentar fugir. E foi exatamente o que ela fez. A avó da Lara prosseguirá com o desabafo muito emocionada. Ela relembrará que fez de tudo para ficar com o Jerônimo, mas foi alcançada na rodoviária com o primogênito. A Noca revelará que quando estava quase embarcando, eles vieram e levaram seu filho. Aos prantos, a Noca argumentará que não podia fazer absolutamente nada. Para fazer a Lara se colocar em seu lugar, a Noca vai se perguntar o que é que pode uma mulher contra o homem mais poderoso da cidade, contra uma cidade inteira, destacando ainda que foi por sobrevivência que fez o que fez. A Noca revelará com pesar no coração que se ficasse, acabaria partindo dessa para melhor. A Lara consolará a avó e questionará o motivo dela ter escondido durante tanto tempo algo tão sério sobre a família. A idosa responderá que sempre tentou mentir para ela mesma sobre esse pedaço de sua história, porque não tinha volta. A Noca admitirá que sabia que eles nunca iam admitir que ela voltasse, que tivesse qualquer forma de contato com seu filho. A Noca dirá que era uma mulher banida e proscrita, tendo se agarrado apenas ao que tinha sobrado, que é a cozinha. A Noca afirmará que o cheiro da comida era algo que dependia apenas dela, e foi alimentando os outros que se fortaleceu, tendo encontrado um jeito de estar no mundo livre e sem cabresto. A Lara vai se lamentar pela história triste da avó e dará um abraço apertado na Noca, se desculpando por seus julgamentos, porque não sabia o que ela havia passado. Também nos próximos capítulos, a Noca, além de fazer previsões certeiras através da leitura do tarô, também vai começar a ter premonições que se mostrarão ainda mais verdadeiras. Vários personagens da trama serão atingidos pelo dom da Noca, que fará de tudo para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Entretanto, uma dessas premonições da avó da Lara trará um final trágico, que acabará devastando muitas pessoas pela perda de um dos personagens principais. O final foi vazado e eu vou te contar quem é esse personagem que partirá dessa para melhor. Nesse ponto da trama, já estará claro que além da sensibilidade para a leitura das cartas, a Noca tem o dom da premonição. Esotérica, além das visões que acontecem involuntariamente, ela também é ligada em vários tipos de oráculos, dentre eles o tarô. A Dalva acabará comentando com a amiga em um tom descontraído que pergunta sobre como vai ficar o Brasil, e ela responderá com esse enredo de novela das 8. É aí que a Noca explicará que é o que está aparecendo nas cartas e complementará enigmática que quem está mandando no jogo hoje, amanhã vai ser carta fora do baralho. Curiosa, a Dalva vai querer saber se o restaurante delas vai sobreviver à crise financeira do país, ao que a Noca responderá que muitos vão quebrar, mas quem tiver coelhos na cartola, algum trunfo escondido, será capaz de enfrentar toda e qualquer adversidade. Assim, a Noca e a Dalva darão o exemplo de uma amizade duradoura e repleta de muito carinho e respeito. A Noca vai ter um pressentimento ruim nos próximos capítulos da novela e ficará angustiada. Durante uma viagem para visitar seus amigos em Minas Gerais, a avó da Lara ficará impressionada com os constantes arrepios e ficará incrédula. O que ela não sabe ainda é que sua neta Lara
estará tendo complicações delicadas no parto e por isso as premonições obscuras. Logo em seguida, Anoka ficará sabendo do estado crítico de saúde da Lara, que terá um parto de emergência, pois será descoberta uma infecção severa que precisará de uma cesariana com o bebê prematuro. Ao saber sobre o motivo de seu súbito mal-estar, Anoka chorará nos braços da amiga em Minas. Dramática, a senhora dirá que vai querer antecipar seu regresso ao Rio de Janeiro com o intuito de reencontrar a neta e estar com ela nesse momento tão difícil. Anoka vai direto para o hospital, em que a Lara estará internada em estado grave, juntamente com o bebê, e terá um momento nostálgico ao lembrar da infância da neta. O reencontro entre neta e avó será emocionante. As duas aproveitarão para colocar em dia vários assuntos que ficaram mal resolvidos no passado, incluindo a paternidade da Lara, que Anoka manteve em segredo durante todo esse tempo. Anoka dirá que precisa pedir perdão para a neta por ter escondido a verdade durante todos esses anos, mas a Lara interromperá a avó para dizer que não adianta falar sobre isso agora. A Lara afirmará que Anoka fez o que tinha que fazer e que sente muito orgulho em ter sido criada por uma mulher tão forte quanto ela. Extremamente debilitada, a Lara dirá que jamais culparia Anoka por nada e que apenas deseja que a avó continue ao seu lado como sempre esteve, fazendo a senhora cair no choro e interceder a Deus pela vida da Lara. A mocinha pedirá notícias sobre seu bebê e Anoka revelará que vai em seguida se reunir com o médico. É aí que Anoka sairá do quarto para falar com o pediatra e descobrirá que o bebê da Lara com o Christian partiu dessa para melhor. Anoka finalmente entenderá o motivo de sua premonição inicial e se lamentará pelo Dom, chegando a dizer que, na maioria das vezes, saber as tragédias que estão prestes a acontecer pode ser um grande infortúnio. Para piorar a situação, Anoka terá mais uma previsão trágica e ficará extremamente abalada, sem saber qual será a próxima vítima. E ao que tudo indica, se tratará de um dos personagens principais da trama. Se você quiser saber de todos esses detalhes, continue acompanhando os vídeos aqui do canal. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!